Salve, salve galera! Mais uma semana com o nosso BPM, o bate-papo com Montanhas Capixabas de número 17. Meus amigos, minhas amigas, espero que vocês estejam bem. Nós já de cara agradecemos a vocês pelos comentários, pelos likes, enfim, você que vem nos acompanhando. Hoje, mais uma semana, estamos aqui com Evandro Albani. Olá, pessoal, tudo bem? Júlio Uber. E aí, gente, tudo bem com vocês? E Sidney Dalvi aqui mais uma vez com vocês. Bem, gente, hoje o nosso bate-papo é sobre um papo muito sério, né? Que a gente já vem batendo nessa Ô, tecla Sidney, há algum. Oi! Sidney, antes disso, o Evandro vai fazer o nosso convite, né? Ah, Evandro, por favor. Vamos lá, pessoal. Tão importante quanto o bate-papo é vocês saberem que nós estamos também no YouTube. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, acompanhem lá o nosso trabalho. Normalmente, todos os vídeos que entram no jornal, no portal Montanhas Capixabas, entram primeiro no YouTube. Então, se vocês quiserem saber tudo de primeira mão, vão estar lá todos os vídeos. Além disso, se vocês quiserem, fiquem à vontade para compartilhar esses vídeos, colocarem seus comentários. A gente sempre responde todos os comentários, né? Então vão lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Eu gostaria de convidar todo mundo também para acessar o Montanhas Capixabas mesmo, o site, porque quando você só acessa através do Facebook, nem sempre você vê todas as matérias, principalmente as matérias regionais. Então vai lá, acessa www.montanhascapixabas.com.br e vão estar todas as nossas matérias lá e você pode escolher qual que você vai ler. Vão estar lá não só as matérias, mas os vídeos, os podcasts, as colunas e uma infinidade de coisas lá legais que a gente prepara para vocês todos os dias. É isso. Vai lá, Sidney. Isso aí, Evandro, isso aí, Júlio, muito bem lembrado. Bem, gente, o nosso bate-papo dessa semana é um bate-papo sério. A gente viu agora, no último fim de semana, mais um acidente com um morador daqui da cidade de Domingos Martins, que culminou, infelizmente, na morte dele. Em menos de 30 dias, nós tivemos duas mortes por motivos banais da BR-262, de moradores aqui de Domingos Martins, um agricultor, né, que estava indo para a Ceasa e, infelizmente, teve a fatalidade de acontecer um acidente que culminou com a sua morte. E, neste domingo, a gente teve também a morte de um grande empresário da região de Domingos Martins também. Pode ser que tenha sido por imprudência também de um caminhão. Fato é que nós não aguentamos mais ver mortes todos os dias na BR-262. Por onde a gente ande, por onde a gente vá, as pessoas sempre reclamam: meu Deus, quantas mortes ainda vão precisar acontecer na BR-262 para que seja feita alguma coisa? Enquanto isso, na sala de justiça, famílias ficam enlutadas, filhos perdem seus pais, enfim, as pessoas perdem as pessoas que estavam sustentando essas famílias e nós já não sabemos mais a quem recorrer. Nós estamos falando de 30 dias, duas mortes de duas pessoas que foram, parece, tudo indica, vítimas de imprudência na BR da morte. Eu acho que eu posso chamar assim, porque nós já não aguentamos mais ver esse tipo de situação todos os dias. Júlio, 30 dias, duas mortes, um saldo altíssimo. Quantas pessoas mais terão que morrer para que alguma coisa seja feita? Sidney, são várias questões, né, que envolvem esse assunto, porque a duplicação da BR que já se arrasta há mais de 15 anos, agora em novembro, né, está marcado para novembro a licitação, né, o processo licitatório de concessão da rodovia. Vamos ver se dessa vez surge interessados, né? Mas enquanto isso, não dá para ficar esperando a rodovia ser duplicada ou não, né? A gente tem nesses dois acidentes duas questões, dois pontos parecidos, né? Que são as carretas, né, de transporte de eucalipto. Nas duas ocasiões, elas estavam vazias,
Nas duas ocasiões foram em curvas e estava chovendo. Essas carretas, elas são grandes, né? São as chamadas bitrens, que são elas, né, bitrem, são como se fosse duas carretas em uma só, né? Então ela tem ela desliza mais fácil em curvas e principalmente em tempo molhado. E se ela tiver leve, pior ainda, né? A rodovia ela tá passando por alguns reparos, também torna a pista ainda mais lisa, né? E que fica interessante a gente falar em reparos, né? Tem trechos da rodovia que ela está sendo totalmente recapeada, né? Eles estão arrancando aquela massa asfáltica fora e colocando outra. Só que na chuva da semana passada, trechos que foram recapeados aí há menos de um mês já começaram a dar buraco novamente. Lugares que a faixa central nem foi pintada já está apresentando falha, entendeu? Então a gente vê que é um trabalho que não é de tanta qualidade assim, né? Essa curva mesmo onde o Egner, né, Caust, que morreu no último domingo, ela é a chamada curva da morte, né? Ali já aconteceram vários acidentes, né? Eu nunca esqueço da primeira reportagem assim de grande impacto que eu fiz foi do acidente daquele ônibus da Gontijo, né? Foram 6 ou 7 mortes ali naquela curva. E teve um período que a BR-262 aconteciam mais acidentes, né? Com muito mais frequência, acidentes mais graves. Na época, alguns locais passaram por intervenções, foram colocados redutores de velocidades em muitos trechos perigosos, o que reduziu um pouco o número de acidentes. Só que, infelizmente, a gente tem visto agora nos últimos anos a retirada desses radares, né? A gente não está querendo defender aqui a chamada indústria da multa, como muitos dizem, mas tem locais, ali na Curva da Morte mesmo tem um radar, né? Mas tem locais que, infelizmente, acontecem acidentes que poderiam ter radar. Lá em São Floriano, né, Sidney, você já recentemente fez matéria lá, eu já fiz também, tem acontecido muitos acidentes. Lá tinha um radar, tiraram o radar e os acidentes voltaram. Então, assim, é uma série de coisas, né, que a gente que poderia ser feito para minimizar um pouquinho esses problemas. A ferrovia é outro, né, outro ponto que está aí paralisada a ferrovia, né? O eucalipto mesmo era todo transportado via ferro e hoje, infelizmente, é transportado pela rodovia. Então, são vários fatores que influenciam nesses trágicos acidentes, né? Ô, Júlio, você comentou a respeito de uma conversa que você teve com um parlamentar em relação às rodovias para elas voltarem a funcionar. Compartilhe aí com a gente essa conversa. Foi hoje de manhã, inclusive, né? Eu conversei rapidamente com o deputado Evair de Mello, ele que é aqui da região e, enfim, ele comentou que tem esse novo marco, né, de ferrovias, de concessão para iniciativa privada, e aqui essa rodovia que corta essa nossa região, ela teria que ter uma empresa interessada para gerir, administrar, utilizar ela, o que não tem. Então, assim, eu não vi muita. Ele falou que o ministro Tarcísio vai voltar para o Estado e tal, já conversaram sobre esse assunto, mas, sinceramente, eu não vi uma luz no fim do túnel, não, sabe? Infelizmente, não tem algo que pode ser feito assim para voltar à atividade essa ferrovia. Tem que esperar alguém da iniciativa privada ter interesse na ferrovia. Então, é difícil. Não vai ficar lá no mato mesmo, É, o, nem para ser utilizado como um trajeto, um curto trajeto turístico, né? Um trem turístico, nem para isso. problema é que a gente sabe que o lobby da indústria automobilística é muito maior do que da indústria do ferro, né, do trilho, né? Então, envolve aí todas as fábricas de automóveis, de caminhões, e não só as fábricas de petróleo, né? As indústrias de petróleo e gás. E o lobby é muito grande. Não é à toa que o Brasil deixou de priorizar as ferrovias para passar a priorizar as rodovias, mesmo sabendo que o Brasil é um país de distâncias continentais e que seria muito mais inteligente utilizar as ferrovias e até mesmo as hidrovias do que as rodovias. Mas, enfim, uma outra coisa que eu acompanhei também nessa semana
foi nas redes sociais do senador Fabiano Contarato. Ele divulgou que ele conseguiu aprovar numa comissão lá para se fazer a Frente Parlamentar de Segurança do Trânsito para crianças e adolescentes. Segundo ele, o Brasil nas últimas décadas ficou em quinto lugar na quantidade de vítimas de trânsito no mundo, e dessas vítimas, pelo menos 30% eram de pessoas entre 15 e 39 anos. Então, me parece que essa frente parlamentar vai tentar procurar soluções para diminuir esses índices de mortalidade, principalmente dentro dessa faixa etária. Mas isso tudo são coisas que não vão acontecer logo, né, Júlio? A duplicação não é para agora, a volta das ferrovias não é para agora. Enquanto isso, a gente vai ficar assistindo passivamente as pessoas morrerem nessa BR-262, Sidney? E aí? Sidney, só antes de você falar, depois que você respondeu o Evandro, já complementa, você que acompanhou, que a gente essa semana, ontem, foi inaugurado um monumento em homenagem às vítimas do Bergenfreund, né? Que também morreram no grave acidente numa rodovia estadual. Então, só para você complementar isso depois. Eu ia responder a pergunta do Evandro com essa pergunta. Será que nós vamos ter que inaugurar mais monumentos em homenagem aos que perdem suas vidas na BR? Será que isso é interessante? Assim, são coisas que eu acho que nós perecemos, né? E nós necessitamos de mais. Primeiro, vai ser sempre essa tecla da educação para mim, que eu acho primordial. Segundo, que eu acho que há algum tempo o próprio senador Fabiano Contarato ele tentou tornar como crime esses acidentes de trânsito, acidentes entre aspas, né? Ele tentou passar isso, tornar crime, mas até hoje as pessoas só sofrem sanções administrativas, pelo que a gente percebe, né? E é tão absurdo a gente pensar nisso, né, que essas famílias que perderam os seus entes queridos no acidente do grupo Bergfreund há 4 anos ainda não obtiveram uma resposta. Ou seja, parece que a vida realmente não vale nada. Sidney, Então, só um adendo. Eu acho que isso ele conseguiu aprovar, essa alteração na legislação, para transformar o crime de trânsito em doloso e não em culposo. Mas vale conferir, depois a gente precisa dar uma conferida nisso. Exatamente, eu tenho essa dúvida ainda, mas a pergunta é, se tornou crime, por que ainda continua acontecendo? Se a gente tem como premissa um crime como trânsito, há punição. Então, não está havendo punição? A gente só pode crer nisso. Porque as carretas bitrens continuam, o excesso de peso em carretas que não poderiam estar na BR continuam, as imprudências continuam. O que eu vi esses dias, eu presenciei uma cena que foi horrorosa. Ali no quilômetro 37, uma carreta bitrem descendo sentido Domingos Martins Vitória, encostada num carro de passeio, buzinando de forma absurda, forçando ultrapassagem. A carreta deu uma freada e por pouco não acontece uma outra desgraça. Em plena luz do dia e chovendo. Então só me leva a crer que a impunidade nesse país impera. Se foi tornado, se foi criminalizado esses crimes, esses problemas de trânsito, nós estamos andando para trás. Ontem eu vi de novo as mães chorando, colocando as mãos no monumento, nas suas estrelinhas que representam seus filhos. Nós vamos erguer monumentos até quando? A gente está aqui em 2021, gente. Não passa uma semana sem que nós façamos uma reportagem sobre acidentes fatais na BR. Ô, Júlio, uma dúvida.
existe, será, a possibilidade de limitar o tráfego dessas carretas para um determinado horário? Será que tem como incluir isso em alguma legislação? Evandro, já foi debatido isso, inclusive há um tempo atrás, eu me recordo que tinha um horário, né, principalmente aos fins de semana também, que eram proibidos, né, circular caminhões grandes, carretas e tudo mais, justamente em horários de grande fluxo. Mas, assim, tudo precisa de ser aprovado, como é rodovia federal, é uma lei que tem que ser federal, ou seja, tem que ser aprovada pelo Congresso. Então, nada pode se mudar, né, no Código de Trânsito e em alterações assim que interferem numa rodovia, no caso de uma rodovia federal, sem que seja aprovado no Congresso, né? Então, infelizmente, né, depende do DENIT, depende do Congresso mesmo olhar por isso. Nossos parlamentares, fica aí a dica, né, Evandro? Então, assim, o grande problema, Evandro, é limitar. Você pode limitar algum horário, né, de circulação, mas você não pode proibir de circular, né? É um meio de trabalho também, né? Transporte de carga. No caso daqui, a gente está falando de eucalipto, já não é feito pela rodovia, por algum lugar, pela ferrovia, né? Por algum meio tem que ser feito. Então, não tem como você proibir. Em algum momento, esses caminhões, essas carretas vão circular, sabe? A solução seria não circular na rodovia, fazer o transporte que é feito na rodovia por ferrovia, que é mais seguro, menos custoso. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo e nem parece que vai acontecer tão logo. E só para terminar minha participação, né? A gente já está com o tempo estourado. Deixo aqui meu abraço e que a gente vai voltar a falar muito nesse assunto ainda, principalmente agora início de novembro, se de fato a rodovia for privatizada. Um abraço, já fico por aqui. É isso, pessoal. Eu também vou me despedir, deixando um grande abraço novamente para todas as famílias que perderam seus entes queridos na BR-262, principalmente para as mães dos nossos jovens do grupo Background de dança e para essas duas últimas famílias que perderam mais recentemente os seus entes queridos, a família Kautsky e a família do agricultor que faleceu há cerca de um mês, mais ou menos. É isso, um grande abraço para todos. Esperamos que na semana que vem a gente tenha um tema mais aprazível para a gente conversar a respeito. Um grande abraço. Nossos profundos sentimentos e esperamos que isso diminua ou não aconteça nunca mais. E lembrando, Vou interromper, hein? amanhã tem Fla-Flu e é mais um show no Maracanã. Um abraço, gente. Tudo de bom. Abraço, Valeu. gente. Até mais. Tchau. Tchau.